Capítulo 280, Força Crescente. Tradução, Clã Revisão, Zezin. Até agora, Ouyang Ming não tinha encontrado muitos dos melhores mestres. Ele apenas enfrentou Fang Qi, Mugujirong e Wan Xiaojie. Dessas 3 partidas, ele emergiu vitorioso através de uma superioridade irresistível. Ele não tinha sido forçado a mostrar nem um pouco de sua força real. No entanto, ninguém duvidava do poder de Ouyang Ming. Na última reunião marcial da seita do Vale dos 7 Mistérios, ele venceu Jiang Baoyun pela primeira vez. Ele já foi considerado como aquele com as maiores chances de se tornar o próximo campeão da reunião marcial da seita do Vale dos 7 Mistérios, mas ele nunca imaginou que Jiang Baoyun se recuperaria de sua perda e se tornaria uma presença aterrorizante que ocuparia os holofotes e suprimiria Ouyang Ming. Em comparação com Ouyang Ming, que não enfrentou grandes obstáculos no seu caminho para uma série de vitórias completas, Lin Ming poderia ter tido que superar uma grande dificuldade após a outra. Agora, a fama de Lin Ming era apenas inferior a Jiang Baoyun e Mugubuyu e estava amarrada com Ouyang Ming. Quando o ancião árbitro anunciou o início da partida, a arena começou a zumbir com emoção. A multidão estava perfeitamente dividida pela metade para aqueles que achavam que Lin Ming ganharia e aqueles que achavam que Ouyang Ming ganharia. Muitos dos discípulos da facção de Acácia estavam gritando por Ouyang Ming. Em comparação, a torcida para o visitante Lin Ming era muito mais fraca. Além dos artistas marciais dos 36 países que o animavam, havia as jovens da facção da Cítara que tinham boas impressões dele. No palco marcial, Ouyang Ming estava vestido completamente de branco, ele segurava um leque dobrável de ferro na mão. Seu longo cabelo preto estava amarrado em volta com uma fita de seda, ele parecia exatamente como um lindo filho real. De sua cabeça para os pés, ele tinha os ingredientes de uma árvore de jade de frente para o vento suave. Como discípulo da facção de Acácia, Ouyang Ming, naturalmente, tinha hordas de garotas barulhentas ao seu lado, grupos de esposas e concubinas. Mesmo assim, ainda havia muitas meninas jovens e lindas que se atiravam por iniciativa própria. Uma das razões era porque os olhares de Ouyang Ming simplesmente eram extraordinários como um príncipe celestial. O segundo motivo era devido ao status de Ouyang Ming como um discípulo de núcleo. Se elas pudessem seguir ao seu lado, elas seriam capazes de obter mais recursos e atravessar o período de condensação de pulso com mais facilidade. A 200 metros de distância de Ouyang Ming, Lin Ming estava de pé, segurando uma longa lança de prata na mão. Sua postura era reta e estável. Como Lin Ming praticava um método de cultivo de treinamento corporal do mais alto nível nos últimos 6 meses, seu corpo estava amadurecendo a uma taxa muito alta. Embora, atualmente, ele tivesse apenas 16 anos, ele não estava abaixo do alto e bonito Ouyang Ming. Este garoto, eu não sei qual é o limite de sua força. Conforme Ouyang Ming encarou Lin Ming, ele sentiu uma fraca sensação em seu coração de que ele não poderia vencer. Era o mesmo sentimento como se estivesse olhando para Mugubuyu. Antes desse ponto, ele nunca imaginou que seria pressionado por um discípulo dos 36 países. Lin Ming era um lutador completo, ele era simplesmente versátil em todos os aspectos do combate. Tal pessoa era uma existência muito rara. A maioria dos gênios tinha uma vantagem particular que servia como ponto de sua superioridade, mas também tinha uma fraqueza correspondente para ir com ele. Por exemplo, os ataques de Qin Vuxin eram invisíveis e sem forma e eram difíceis de evitar, mas uma vez que alguém conseguia se aproximar dela e se envolver em uma batalha de perto, basicamente teria ganho. Quanto a Ouyang e Zhang Yanzhao, esses dois tiveram um poder de ataque ofensivo incrivelmente irresistível, mas suas verdadeiras proezas de combate eram limitadas. Uma vez que esquivarem de seus ataques, eles perderiam facilmente. Mesmo que fosse alguém como Jiang Lanjian, que parecia ser um lutador versátil, ele ainda tinha fraquezas em seu insuficiente ímpeto de ataque e seu fraco poder defensivo.
Devido aos diferentes pontos fortes e fracos dos gênios, eles geralmente servem para restringir-se mutuamente. Enquanto tivessem a mesma força e o mesmo talento, a vitória seria resolvida pelas quais as habilidades possuíam vantagens sobre outras. Mas, quanto a Lin Ming, ele era simplesmente um rei do combate. Sua aura era formidável e sua lança era feroz e afiada. Seus ataques continham o conceito de vento, tornando-os incomparavelmente rápidos. Não era preciso mencionar as suas capacidades defensivas. Ele foi capaz de receber de frente o ataque máximo de Jiang Lanjian e sair apenas com alguns arranhões. Em termos de velocidade de movimento, sua agilidade era simplesmente como deuses e fantasmas, quase não havia fraqueza para ele. Contra um mestre que não parecia ter qualquer fraqueza, Ouyang Ming simplesmente não sabia o que podia fazer para vencer. Quando a partida começou oficialmente, Ouyang Ming não se incomodou em dizer palavras inúteis. Ele desdobrou o leque de ferro nas mãos. Vida absoluta da chama púrpura. Com um som de xixi, uma enorme chama púrpura explodiu de seu leque de ferro, queimando no ar como um inferno. Este fogo púrpura era uma cor muito mais profunda do que a lança óssea de chamas roxas que tinha sido usada por Ouyang Zifeng. Fu! O inferno roxo disparou contra Lin Ming e uma energia de esfriar os ossos girou na frente dele. Esta chama gelada era incomparavelmente estranha. A verdadeira essência verde erupcionou. Lin Ming deu um passo em frente e estocou com a lança. 10.000 filamentos vibrantes de verdadeira essência avançaram selvagemente. Bang! As chamas roxas imediatamente se desintegraram, elas haviam sido espalhadas pelo fluido como seda. Depois de chegar ao nível inicial do período de condensação de pulso, combinado com o poder do grande avanço do fluido como seda, a força da verdadeira essência vibrante do passado de Lin Ming não poderia ser comparada à sua atual. A expressão de Ouyang Ming de repente mudou para pior. Embora ele não tivesse esperado que as chamas púrpuras pudessem derrotar Lin Ming, ele não pensou que Lin Ming destruísse tão facilmente suas chamas. Lança óssea de chamas roxas. Foi-se do deus da morte. Ouyang Ming gritou alto e uma lança de ossos de chama roxa apareceu ao seu lado. Em comparação com Ouyang Zifeng, era como se a lança de osso de Ouyang Ming aparecesse instantaneamente ao seu lado, disparando para a frente sem nem precisar de tempo para condensar sua verdadeira essência. Não só isso, mas enquanto ele florescia seu leque, uma foice roxa apareceu, voando para frente para cortar a cabeça de Lin Ming. Diante desse ataque de rugido, Lin Ming manteve uma expressão completamente indiferente. Seus pés se moveram e sua velocidade alcançou o limite instantaneamente. K. Uma sombra borrada, Lin Ming atravessou um estreito espaço entre a lança óssea de chamas roxas e foice do deus da morte. Sua lança estava envolta em arcos de raios, continha o conceito de vento e o poder do trovão, empurrando direto na direção de Ouyang Ming. O coração de Ouyang Ming ficou frio e ele imediatamente recuou. Ao mesmo tempo, ele acenou seu leque para frente e para trás, nuvens de chama púrpura pareciam florescer em frente a ele, formando camadas de fogo defensivo que protegiam seu corpo. Bang! 10.000 filamentos vibrantes da verdadeira essência verde avançaram. As grossas serpentinas de trovão eram como cobras roxas maciças que se torciam em um frenesi. As barreiras de chamas roxas só conseguiu resistir por uma fração de segundo antes de serem rasgadas pela lança. Ao ver a ponta fria da lança vindo na sua direção, as pupilas de Ouyang Ming se contraíram. Ele não tinha imaginado que um impulso casual da lança de Lin Ming tivesse alcançado um grau de força tão terrível. Ele já havia quebrado 3 de seus escudos de nuvens de chamas roxas. Ele imediatamente percebeu que se ele fosse atingido mesmo uma vez por esta lança, ele perderia sem dúvida. Quando Lin Ming enfrentou Fang Qi, uma única lança dele quebrou 5 contínuos da matriz dos 9 círculos de luz azul.
Ouyang Ming estava confiante, mas ele não acreditava que a verdadeira essência que protegesse seu corpo fosse mais forte do que 5 camadas da matriz dos 9 círculos de luz azul. Este Lin Ming, seu poder de ataque era muito anormal. Dança das borboletas em 100 flores. O corpo de Ouyang Ming se transformou instantaneamente em uma série de sombras, evadindo a lança ao dançar no limite da destruição. Movimento de habilidade marcial. Lin Ming observou como Ouyang Ming flutuava como uma borboleta sobre as flores, sua forma flutuando de ponta a ponta. Esta era, obviamente, uma habilidade de movimento de evasão extremamente maravilhosa e sublime. Havia mais de uma dúzia de imagens que pareciam reais e falsas ao mesmo tempo, era impossível para um artista marcial normal distinguir exatamente o verdadeiro eu de Ouyang Ming. Era inútil atacar, só podia passar-se passivamente a vulneráveis a ataques. Não só isso, mas era inútil adivinhar de onde veio o ataque de Ouyang Ming. No entanto, para Lin Ming, nada disso foi um problema. Ele simplesmente fechou os olhos e deixou a força da alma se fundir no conceito de vento. De repente, a figura de Lin Ming desapareceu. Aniquilação total. Lin Ming usou a mesma e constante técnica básica de lança e varreu o espaço. Mas no momento em que Lin Ming varreu com sua lança, Ouyang Ming apareceu na frente da ponta da lança como se tivesse corrido para sua direção. Ouyang Ming empalideceu instantaneamente. Sua Butterflies Dance on 100 Flowers tinha sido vista através de uma única tentativa. Nesse momento, Ouyang Ming não conseguia evadir, a colisão era inevitável. Ele teve que enfrentar este ataque de frente. P.A. O leque de ferro se abriu e Ouyang Ming gritou, empurrando toda a verdadeira essência de seu corpo até o limite. Uma chama diabólica púrpura azulada gritou quando emitiu para fora do leque de ferro, diretamente golpeando em direção ao ponto da lança. Bang! A chama diabólica púrpura azulada se quebrou contra o trovão roxo, o poder dos raios explodiu. No momento em que o leque de ferro atingiu a ponta da lança, Ouyang Ming sentiu como se tivesse cortado contra uma montanha. 10.000 filamentos vibrantes da verdadeira essência em cascata e uma força de vibração imensa se chocou diretamente contra Ouyang Ming, fazendo com que seu braço direito perdesse toda a sensibilidade. Isto é, Ouyang Ming sentiu como se seu peito tivesse sido atingido por um enorme martelo. Havia um sabor de cobre picante na parte de trás da garganta. Ouyang Ming cuspiu um bocado de sangue quando ele voou para trás e atingiu a barreira protetora do palco marcial. Este resultado inesperado fez com que a plateia inteira se detivesse, devagar. Mesmo Jiang Lanjian, que geralmente respeitava as habilidades de Lin Ming, estava olhando para essa cena, uma expressão extremamente incrédula que corava seu rosto. Ouyang Ming, que ficou em terceiro lugar durante a última reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios, foi derrotado com tanta facilidade. A verdade era que Jiang Lanjian esperava que Lin Ming ganhasse. No entanto, ele pensou que os dois concorrentes teriam uma luta feroz, onde cada um usaria cartas na manga após cartas na manga, terminando finalmente com Lin Ming como vencedor por uma pequena vantagem. Ele não esperava que Lin Ming pudesse prevalecer em menos de 20 movimentos. Como Ouyang Ming perdeu tão facilmente? Ele não tem mais cartas na manga. Jiang Lanjian simplesmente não podia acreditar nisso. Ele também perdeu para Ouyang Ming durante a última reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios e desta vez ele não tinha muita confiança de que ele seria capaz de derrotar Ouyang Ming. No entanto, Lin Ming tinha realmente derrotado Ouyang Ming tão facilmente. Jiang Baoyun disse lentamente, Ouyang Ming já usou as cartas em sua manga, esse era o quinto estágio perfeito do poder divino de Acácia. Vida absoluta da chama púrpura e foice do Deus da Morte são ambos os movimentos que só podem ser usados depois de alcançar a quinta camada do poder divino de Acácia. É só que eles foram facilmente quebrados por Lin Ming. Muitas pessoas não viram os fortes ataques de Ouyang Ming.
Não é que o Yang Ming fosse fraco, mas Lin Ming que é muito forte. Depois de passar para o período de condensação do pulso, sua força aumentou. Jiang Baoyun respirou fundo. Normalmente, quando um artista marcial atravessa o período de condensação de pulso a partir do nível de pico do estágio de forjamento ósseo, sua força não aumentaria demais. No entanto, Lin Ming não era um artista marcial normal. O método em que ele alcançou o período de condensação de pulso foi através de um avanço perfeito, sua base era extremamente sólida. Não só isso, mas o método de cultivo que ele praticou era o meridianos de combate das virtudes caóticas. Depois de atravessar cada estágio, sua verdadeira essência cresceria incomparavelmente mais espessa e mais pura do que um artista marcial no mesmo estágio. Além disso, a verdadeira essência verde de Lin Ming, fluido como seda e o dragão roxo de inundação do trovão divino eram habilidades dominadoras e absurdamente anormais. Se sua verdadeira essência fosse 2 vezes mais forte, então seu poder de ataque seria 3 vezes, 4 vezes ou até 5 vezes maior. Assim, desde o nível de pico do estágio de forjamento ósseo até o período de condensação de pulso, Lin Ming experimentou um grande salto de força. O Yang Ming foi derrotado. Agora, existem apenas 3 pessoas que ainda têm uma série de vitórias impecável. Além de Muguboyu e Jiang Baoyun, Lin Ming já lutou com a maioria dos outros mestres, com exceção de Wan Xiaojie e Mugu Jirong. No entanto, esses 2 não são os seus adversários. Mesmo que Lin Ming perdesse para Muguboyu e Jiang Baoyun, ele ainda alcançaria os 3 primeiros. O público discutiu a situação do torneio e os possíveis resultados. Essa zebra conhecida como Lin Ming era simplesmente muito nebulosa. Um discípulo dos 36 países entrou na reunião marcial da seita do Vale dos 7 Mistérios pela primeira vez e já atingiu as 3 posições superiores. Além disso, ele tinha acabado de chegar aos 16 anos de idade. Isso era simplesmente muito chocante para alguém entender. Depois que Lin Ming caminhou para fora do palco, viu Muguboyu olhando para ele. O rosto macio da múmia de Muguboyu ainda tinha seu sorriso complicado. Mas enquanto olhava para os olhos de Lin Ming, seus olhos não sustentavam mais as brincadeiras e o desprezo anteriores. Em vez disso, havia uma expressão solene e digna. Claramente, Muguboyu finalmente se sentiu ameaçado por Lin Ming.